Olá, gente querida. Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril. Estamos fazendo este percurso bonito com Jesus, o Cristo ressuscitado, o Senhor de nossas vidas. Estamos na oitava da Páscoa e o texto do Santo Evangelho que a liturgia nos oferece no dia de hoje é de João capítulo 21, de 1 a 14. Estamos lendo as aparições do ressuscitado. E hoje temos a aparição junto ao lago de Genezaré, na Galileia. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui ao fundo vocês podem ver os pés de Jesus na imagem do crucificado que tenho aqui em minha capela. E por trás de mim está o sacrário, onde Jesus Eucarístico é conservado no tabernáculo. É muito bonito, então, essa junção entre os pés de Jesus, que simbolizam
o mandato missionário e, ao mesmo tempo, a Eucaristia, já que o texto bíblico do Evangelho de hoje, fundamentalmente, é uma ceia eucarística. Mas olhemos o texto com um pouquinho mais de cuidado. Primeiro, os discípulos já estão na Galileia. E nós sabemos, a Galileia é, no extremo norte de Israel, a fronteira com o paganismo. A Galileia está na fronteira com a Ciro-Fenícia, a Galileia está na fronteira com Cesareia de Filipe, a Galileia está na fronteira com a Decápole. Todas estas são regiões pagãs de cultura helenística. Não sem motivo, João coloca esta aparição exatamente aí, na Galileia. Mas não somente na Galileia, de modo genérico, no mar. Esse mar, na verdade, sabemos, é um lago. Ele é chamado de Mar da Galileia, ele é chamado de Lago de Tiberíades, ele é chamado de Lago de Genezaré, é chamado com muitos nomes. Tudo começou aí. O ministério público de Jesus começou aí, junto ao Mar da Galileia. Aí Jesus convidou, chamou os seus primeiros discípulos. Novamente, depois da ressurreição, tudo recomeça a partir do Mar da Galileia. Outro elemento fundamental no texto, o grupo dos discípulos. São 7 discípulos. E, obviamente, este é um número muito simbólico neste momento supremo do recomeço da missão da igreja. Estão aí juntos Simão Pedro, primeiro, Tomé, segundo, Natanael, terceiro, os 2 filhos de Zebedeu, 4 e 5, e finalmente outros 2 discípulos que não são nomeados. Então, Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e ainda se fala de 2 outros discípulos cujos nomes não aparecem. São 7 discípulos, um número simbólico exatamente para representar as 7 igrejas, as 7 comunidades universais do mundo do paganismo, a universalidade da missão da igreja. E aí aparece Jesus. Jesus está de pé na praia. Essa expressão não é à toa. Jesus de pé significa ele está vivo, é o ressuscitado. Embora não seja reconhecido no primeiro momento, mas aí aparece o testemunho do discípulo amado. É tão bonita esta expressão. Já vimos naquele texto também do Evangelho de João, do capítulo 20. Pedro e o discípulo amado correm juntos ao túmulo. O discípulo amado chega primeiro, mas não entra. Pedro chega depois e entra no sepulcro. O discípulo amado entra depois. Ele vê a cena e acredita. E Pedro também acredita. O amor corre mais rápido. O amor nos faz capazes de ver com os olhos da fé. Mais uma vez, é o discípulo amado que vê Jesus, Jesus que está na praia. É o discípulo amado que vê e professa, é o Senhor. Mas é Pedro quem pula nas águas. E é bonita a expressão que Pedro se veste. Ele está em trajes íntimos, os trajes de baixo, trajes mínimos.
Eles usavam uma espécie de cueca que não era uma cueca na verdade. Se recobriam, as partes íntimas eram recobertas com uma espécie de toalha, com uma espécie de pequeno lençol. Pedro está nu, representa exatamente a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua traição, a sua pouca fé. É por isso que, para estar diante do ressuscitado, Pedro se veste, por mais paradoxal e irônico que isso possa parecer. Na verdade, esta expressão é uma expressão de fé. Pedro toma uma nova identidade. Ele veste a túnica, veste a sua nova identidade, para diante de Cristo ressuscitado, renovar a sua experiência de fé. Os outros discípulos carregam a barca para a praia. São os apóstolos que iniciam a missão entre os pagãos. E aí acontece algo muito bonito. Jesus já tem alguns peixes e alguns pães, mas ele quer tomar dos peixes que foram colhidos nesta missão, a missão da igreja, simbolizada por esta pesca milagrosa. Jesus toma alguns dos peixes que os discípulos apanharam e também coloca sobre o braseiro. Aqui acontece uma verdadeira ceia eucarística. Mesmo não aparecendo o vinho, aparece pão e peixe, mas todos os elementos nos falam de fato de uma ceia pascal. Jesus então confirma a fé dos seus apóstolos. Vinde comer, refeitos na Eucaristia, refeitos por meio do milagre que Jesus realizou, desta pesca frutífera e fecunda, isto é, na força da palavra do ressuscitado. Lançai as redes de novo, lançai as redes à direita, e aí se apanha uma quantidade imensa de peixes. Na força da palavra do ressuscitado e na força da Eucaristia, o grande milagre da missão acontece. E os apóstolos, de homens medrosos, tremendo de medo, eles agora podem recomeçar o caminho da missão. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos. Esse detalhe também não é sem sentido. Jesus, pela terceira vez, confirma a fé dos apóstolos para que a igreja, na força da ressurreição, possa abrir-se ao caminho missionário deste percurso bonito entre os pagãos, entre os gentios. A igreja se abre para a sua nova missão de testemunha da ressurreição. O querigma fundamental é, em primeiro lugar, a experiência do Cristo crucificado e ressuscitado. Mas outro elemento fundamental do querigma é: disso nós somos testemunhas. E aí nasce a missão do coração do Cristo ressuscitado, da sua palavra e da Eucaristia compartilhada. Recorde sempre o que eu digo a cada dia: a palavra aquece o coração, a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, e eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.